Meus pais estão furiosos e magoados porque meu marido e eu compramos uma casa a 45 minutos deles, na mesma cidade, sem consultá-los. Eles acham que fizemos algo errado e não nos parabenizaram. Estou confusa se é manipulação ou mágoa genuína. Olha, eu nunca imaginei que uma coisa tão boa como comprar nossa primeira casa ia virar essa zona familiar. É um turbilhão de emoções, sabe? De um lado, a alegria e a realização de ter nosso cantinho. Do outro, essa nuvem pesada dos meus pais, que deveria estar feliz por nós, mas só consegue reclamar. A gente estava morando fora do estado há alguns anos. Eu, meu marido, o Pedro e nosso bebê, o Léo. Não vou mentir. Viver longe da família tem seus desafios. A gente sente falta de um apoio, sabe? Principalmente com criança pequena. Não ter meus pais por perto para ajudar com o Léo, para simplesmente ter uma rede de apoio, era pesado. As videochamadas ajudavam, claro, mas não é a mesma coisa que ter um avô para pegar no colo ou uma avó para contar história. Então, a ideia de voltar para nossa cidade natal começou a crescer. Não era só uma ideia, era quase uma necessidade. Queríamos que o Léo crescesse perto dos avós, dos tios, dos primos. Queríamos ter a família por perto. Conversamos muito sobre isso, eu e o Pedro. Pesamos os prós e os contras de voltar. A gente tinha uma vida legal onde estávamos, mas o chamado de casa era forte demais. Meus pais, por outro lado, estavam vibrando com a possibilidade. Eles ligavam quase todo dia perguntando quando a gente ia voltar, se já tínhamos planos. A gente sentia a pressão positiva deles, a expectativa. E a gente queria realizar isso, queríamos estar perto. Foi aí que a gente começou a procurar casa. E aqui começa o nó da coisa. A gente não queria morar em cima dos meus pais. Morar perto, sim. Ter a facilidade de ir e vir, almoçar junto, essas coisas. Mas ter nossa própria independência. E com um bebê, a gente precisava de espaço, de um bom bairro, de boas escolas no futuro. Começamos a pesquisar online, a olhar umas cidades vizinhas, umas opções de subúrbios. E claro, a cidade dos meus pais é bem grande, então tem um monte de bairros com características diferentes. O Pedro, ele é mais prático. Ele fez uma lista de prioridades: orçamento, distância do trabalho dele, qualidade das escolas, pensando no Léo daqui a alguns anos, segurança e, claro, o estilo de vida que a gente queria. A gente queria um lugar mais tranquilo, com parque perto, sabe? Uma vida mais de bairro mesmo. E foi nessa pesquisa que a gente se deparou com um subúrbio que parecia perfeito. Tinha tudo o que a gente queria e o preço estava dentro do nosso alcance, o que é um milagre hoje em dia. A gente achou que tinha tirado a sorte grande. Acontece que esse subúrbio fica a uns 45 minutos da casa dos meus pais. 45 minutos de carro. Pra mim, isso é super razoável. É perto o suficiente pra ir e voltar num dia. Pra almoçar de domingo, pra eles virem ver o Léo sem ser uma viagem, mas longe o suficiente pra ter nossa própria vida, nossa própria rotina. Não é como se estivéssemos nos mudando pra outro estado de novo, né? É na mesma cidade, só que um pouco mais afastado. O problema foi que a gente não envolveu meus pais nesse processo de escolha. E aí que a confusão e a frustração começam a apertar no meu peito. Eu não achava que precisava envolver eles em cada passo da decisão da nossa casa. Quer dizer, é a nossa vida, o nosso dinheiro, o nosso lar. Eu achava que a decisão era nossa, e que eles iam ficar felizes por estarmos de volta e com uma casa nova. Pura ingenuidade da minha parte, parece. A coisa foi muito mais rápida do que a gente esperava também. A gente começou a procurar e, de repente, bum, achamos uma casa que era a nossa cara. Uma oportunidade daquelas que não dá pra perder. A gente fez a oferta foi aceita, e tudo aconteceu num piscar de olhos. Tipo, foi coisa de poucas semanas entre o primeiro contato e a oferta aceita. Não deu nem tempo de consultar ninguém. A gente estava no meio da papelada, dos contratos, das burocracias, tudo correndo, e a gente pensando, meu Deus, isso tá acontecendo de verdade. A empolgação era tanta que a gente nem pensou direito em como dar a notícia para os meus pais. A gente achou que eles iam dar pulos de alegria. Afinal, a gente estava voltando pra perto, comprando nossa casa, realizando um sonho. Eu imaginei a festa, as felicitações, a minha mãe já falando em decorar o quarto do Léo na casa nova. Que inocência a minha. Liguei pra minha mãe toda feliz, a voz tremendo de emoção. Mãe, a gente comprou uma casa, no bairro tal. Eu tava quase explodindo de felicidade. A primeira coisa que ela disse não foi parabéns ou que maravilha. Foi: mas, e onde fica esse bairro? É perto da gente? Eu já senti um gelo na espinha. Tentei explicar com a voz ainda animada que eram uns 45 minutos, que era um bairro ótimo, com escolas boas, que a casa era linda. Mas a cada palavra minha,
O entusiasmo dela ia sumindo. A voz dela foi ficando mais grave, mais séria. Ela perguntou pro meu pai, que pegou o telefone, e a reação dele foi ainda pior. 45 minutos? Mas por que tão longe? Vocês não querem morar perto da gente? A gente fez alguma coisa errada? Aquilo me pegou de surpresa. Eu senti um golpe no estômago. Como assim fizeram algo errado? A gente estava voltando para perto deles. Não era o suficiente? A conversa virou um interrogatório. Eles começaram a expressar uma chateação tão grande, uma mágoa tão profunda, que eu fiquei sem chão. Minha mãe começou a falar que não entendia, que eles acharam que a gente queria estar perto. Meu pai repetia que se sentia ignorado, que eles deveriam ter sido consultados. Consultados sobre a nossa casa? Eu fiquei muda por um instante. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Eu tentei explicar de novo. Que o bairro era mais acessível, que tinha boas opções de lazer, que era bom pro Pedro em termos de deslocamento pro trabalho. Que 45 minutos não era longe, que dava pra gente se ver todo fim de semana, almoçar junto, passar feriado. Eu usei todos os argumentos lógicos que pude, mas era como falar com a parede. Eles não queriam ouvir razões. Eles só queriam sentir a mágoa deles. E a mágoa deles era a única coisa que importava. Estamos magoados, repetiam. Não consigo te dar parabéns com o coração apertado assim. Eu juro que eu esperava um abraço, uma comemoração, um brinde. Em vez disso, recebi um muro de ressentimento. Eu desliguei o telefone com um sentimento estranho, um misto de tristeza, raiva e, claro, muita confusão. Era mágoa de verdade? Ou era uma forma de manipulação para me fazer sentir culpada? Nos dias seguintes, as ligações não melhoraram. Eram sempre a mesma ladainha. Continuamos magoados. Pensamos que você não quer nossa companhia. Achamos que fizemos algo errado para você nos afastar. Aquilo estava me consumindo. Eu sentia que cada vez que falava com eles, eu perdia um pedacinho da minha alegria. A casa nova, que era para ser um motivo de pura felicidade, estava virando um campo de batalha emocional. O Pedro tentou apaziguar. Ele ligou para os meus pais, tentou explicar nosso lado, as vantagens do bairro, o que a gente queria para nossa vida, mas a resposta foi a mesma para ele. Se a gente não mora na mesma rua, então não é perto. Para eles, 45 minutos era uma eternidade, uma declaração de que a gente não se importava. E eu ficava me perguntando, mas qual o limite? Se a gente tivesse comprado há 10 minutos, ia ser ruim porque não era 5? Se fosse a 5, ia ser ruim porque não era na mesma rua? Minha frustração foi crescendo. Eu sentia que estava sendo puxada para baixo, para um buraco de culpa que não era meu. Comecei a me questionar se eu estava errada. Será que eu devia ter aberto mão das minhas prioridades por causa da proximidade deles? Será que eu era uma filha ingrata por querer minha própria independência? Mas o Pedro me lembrava. É a nossa vida, Bia. O Léo precisa de um lugar para crescer. A gente precisa de um lar que funcione para nós. E ele estava certo. Chegou um ponto em que eu explodi, não para eles, mas para mim mesma. Eu estava cansada de tentar justificar o injustificável. Eu não podia basear minhas escolhas de vida, minhas decisões sobre onde criar meu filho, onde morar, onde construir nossa família, apenas na proximidade dos meus pais. Eu amo meus pais, eu quero eles por perto, mas eu também sou uma adulta, uma mãe, uma esposa. Eu tenho minha própria família para cuidar agora. Eu preciso fazer o que é melhor para nós. Eu tentei uma última vez explicar para minha mãe, já com um tom mais firme, mas sem ser agressiva. Mãe, eu amo vocês. A gente está voltando para a cidade porque a gente quer estar perto. Mas a gente também precisa de um lugar que funcione pra gente, pro Léo, pro trabalho do Pedro. 45 minutos não é longe. A gente vai se ver sim, mas essa é a nossa casa. Essa é a nossa escolha. A resposta dela foi um suspiro longo, seguido de: tá bom, filha, se é o que você quer, mas a mágoa ainda tá aqui. E desligou. Não teve um parabéns, não teve um fico feliz por você. Nada. Só a mágoa, como um fantasma que insiste em ficar na sala. A gente já se mudou pra casa nova. E ela é linda. É tudo o que a gente sonhou. O Léo tá adorando o espaço, o quintal. A gente já tá arrumando tudo, fazendo planos pra decoração. Eu sinto uma alegria genuína quando estou aqui. A gente fez a escolha certa, eu sei disso no fundo do meu coração. Mas essa alegria vem acompanhada de uma pontinha de tristeza e, principalmente, de muita confusão. Meus pais ainda não vieram nos visitar. Eles disseram que estão esperando a poeira baixar. Poeira de quê? De uma casa que é um sonho? Eles falam com a gente, claro. Mas sempre tem um subtexto, um tom de ressentimento nas vozes.
As ligações são tensas, cheias de silêncios incômodos. É como se eles estivessem punindo a gente por ter escolhido um lugar que, na concepção deles, é longe. Eu olho pro Léo brincando no chão da sala nova, pra luz do sol entrando pela janela, pro Pedro sorrindo enquanto monta um móvel, e me sinto em paz com a nossa decisão. Mas a confusão ainda me assombra. É mágoa de verdade? Eles realmente sentem que foram abandonados ou traídos? Ou é uma forma talvez inconsciente de tentar me controlar, de ditar as regras da minha vida? Eu acho que nunca vou ter essa resposta. E o pior é que eu não sei se eles vão conseguir superar isso um dia. Eu só sei que a gente tem uma casa linda, que a gente batalhou pra ter, e que eu vou fazer de tudo para que ela seja um lar cheio de amor e alegria, independente do que meus pais pensem. A mágoa deles é deles, e eu não posso carregar esse fardo pra sempre. Mas que dá um nó na cabeça, isso dá. E que frustra. Ah, como frustra.